território obscuro. Olá, território obscuro. Quem contou este relato foi o Sr. Carmelo, um conhecido do meu pai. Ele é caminhoneiro e trabalha em uma transportadora de carga viva na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Ele contou que logo que entrou nessa transportadora, ouvia muitos caminhoneiros dizer que não gostavam de fazer entregas à noite em uma fazenda que ficava em Descalvado, interior de São Paulo também. Alguns até mesmo recusavam a ir, mesmo o patrão insistindo muito para fazer a entrega. Eles diziam preferir esperar clarear o dia para fazer a entrega. Seu Carmelo sempre perguntava para os outros caminhoneiros o porquê deles recusarem o serviço. Alguns desconversavam, outros enrolavam e não diziam nada, até que perguntou para o patrão o porquê desta recusa. E o patrão disse: essa fazenda que faz os pedidos fica em uma estrada rural em Descalvado. Muitas pessoas na cidade e alguns funcionários lá juraram que viam um lobisomem na estrada. Ele ataca as cargas e algumas vezes tenta pegar os motoristas. O seu Carmelo então não se conteve e começou a rir, chegando até mesmo a debochar da história do patrão. Já o patrão, muito contrariado, perguntou se ele entregaria 2 touros, 3 bezerros e uma vaca leiteira lá. E em meio a risos, seu Carmelo disse que levaria a carga. E se o lobisomem aparecesse, o traria na carroceria amarrado. E em meio a gargalhadas, saiu de perto do patrão. Foi buscar a carga para levar até a fazenda. Já era por volta das 9h30 da noite, quando chegou o caminhão com a carga para o transporte. E o patrão disse para seu Carmelo que alguns funcionários da fazenda estariam esperando por ele para descarregarem e cuidarem dos animais quando tivessem chegado. Nisso, um outro caminhoneiro se aproximou de Carmelo e disse: espere amanhecer, homem. Não vai lá agora à noite, não. E debochando e rindo muito, Carmelo disse: não tenho medo. Já disse para o patrão, se aparecer o tal do lobisomem, eu trago ele amarrado na carroceria. E digo mais ainda, vendo ele para um circo e fico rico. Bom, já era por volta das 10h30 da noite. Seu Carmelo saiu da empresa em direção à cidade de Descalvado. Já era por volta das 2 da manhã, quando seu Carmelo entrou na estrada rural que levava até a fazenda para fazer a entrega. Logo no início da estrada, ele notou uma agitação dos animais na carroceria. A princípio, ele achou que fosse por causa da estrada de chão, pois havia um tipo de degrau saindo da pista asfaltadas e já pegando a estrada de chão. Então ele prosseguiu a viagem, chegando mais ou menos no meio do caminho. O seu Carmelo sentiu um odor bem forte e os animais se agitaram ainda mais. Foi então que ele parou o caminhão, pegou uma lanterna para olhar a carga e assim que abriu a porta, sentiu o caminhão balançar um pouco e percebeu uma silhueta pular da carroceria para o lado direito, onde tinha uma plantação de milho. E mesmo iluminando com o farolete, ele não conseguiu ver o que era. Então ele foi olhar a carga. Notou que os animais estavam bem assustados. Mas o pior foi quando ele olhou onde era para estar o bezerro. Estava apenas a metade do animal. Ele então começou a lembrar dos avisos que recebeu dos companheiros de trabalho e da história do patrão. Mas mesmo assim, se recusou em aceitar que foi um lobisomem que fez aquilo. E decidiu continuar o transporte. E chegando próximo da fazenda, seu Carmelo sentiu de novo o odor bem forte. Foi então que ele percebeu um movimento na estrada. Acendeu o farol alto do caminhão e viu um animal como se estivesse sentado, olhando direto para ele.
A princípio, ele achou de se tratar de um dos cachorros da fazenda que estava ali, mas quando andou mais um pouco com o caminhão, segundo suas próprias palavras, ele ficou horrorizado. O animal se levantou, apoiando nos pés, como se fosse uma pessoa. E segundo ele, aquele animal chegava fácil a 2 metros de altura, olhos avermelhados, pelos escuros. O animal o encarava o tempo todo e mostrava os dentes. E para seu desespero, ele começou a caminhar lentamente em direção ao caminhão. E sem conseguir se mover, paralisado e aterrorizado com aquela cena que via, mesmo aterrorizado, viu o animal se pôr em posição de ataque e partir para cima do caminhão. E quando ele achou que iria ser atacado, ouviu disparos, e então o animal pulou a cerca e desapareceu na noite. Seu Carmelo foi então escoltado pelos funcionários da fazenda, descendo do caminhão. Ele tremia e perguntou para os funcionários o que era aquele animal. Todos muito sérios responderam: aquele animal é o lobisomem da estrada. Você teve sorte por nós termos ouvido o motor do caminhão, senão você não estaria mais aqui. E desde esse dia, nunca mais ele pegou uma entrega para essa fazenda à noite. Nem mesmo os outros caminhoneiros. Até os dias atuais, eles se recusam a fazer as entregas à noite. E muitas pessoas relatam que nessa estrada ainda tem avistamento desse lobisomem. Bom, esse é o relato. Espero que tenha gostado. Obrigado aí por postar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Nessa época que se passou o relato, morávamos no interior da Bahia. Eu, meu pai e minhas 2 irmãs. A vida era simples. E como qualquer dia da semana, estávamos esperando nosso pai chegar da feira. A feira ficava um pouco distante de nossa casa. E já era por volta das 7 da noite, quando finalmente o vimos se aproximar com um saco da feira nas mãos. No entanto, algo estava estranho. Ele não vinha sozinho. Estava visivelmente bêbado. Minha mãe, preocupado com o estado dele, e ele, já sem muito equilíbrio, acabaram se envolvendo em uma discussão. O resultado não demorou a aparecer. Meu pai teve que dormir fora de casa, em um umbuzeiro, numa rede improvisada. Eu e minhas irmãs, mais quietas do que nunca, fomos para dentro de casa, tentando entender o que havia acontecido. Por volta das 10 da noite, a calma foi quebrada por um som que veio de fora. Primeiro, eu pensei que fosse algo normal, talvez o vento ou algum animal. Mas logo minha mãe e eu começamos a ouvir barulhos mais fortes, como se algo grande estivesse andando pelo quintal. Foi então, olhando pela fenda da casa de pau a pique, nós vimos a criatura. Era um bicho quadrúpede, peludo, com olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Ele estava devorando carne que minha mãe havia deixado para os cachorros. Mas algo estava muito errado. Os cães normalmente são barulhentos e impacientes, ainda mais quando alguém mexe na sua comida. Estavam estranhamente quietos e escondidos. Aquilo só aumentava a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo. O medo tomou conta de mim e de minha mãe, e ficou difícil conter o pânico. A criatura, no entanto, parecia completamente alheia à nossa presença. Até que, no susto, uma das minhas irmãs gritou, e o lobisomem nos ouviu. E com um olhar furioso e assustado, ele parou e fixou os olhos em nós. O brilho vermelho de suas órbitas pareciam atravessar a parede, penetrando em nossas almas. E de repente, aquela besta começou a correr em direção ao umbuzeiro onde meu pai estava dormindo. E o mais estranho, ele passou tão perto do meu pai que, ainda bêbado, estava lá dormindo e enroscou na rede, e meu pai nem percebeu.
A criatura continuou seu caminho e nossa tensão só aumentava. Minha mãe, desesperada, não pensou duas vezes e chamou por ele, o acordando. Ele levantou tropeçando, com os olhos quase fechados, ainda sem saber o que estava acontecendo, completamente fora de si. Ele mal conseguia se orientar, mas nós puxamos ele para dentro de casa, tentando acalmá-lo, mas com medo daquele lobisomem pudesse voltar a qualquer momento. Ficamos ali, trancados e em silêncio, esperando a madrugada passar. O coração batia forte e o barulho da noite parecia mais alto do que de costume. Finalmente conseguimos convencer meu pai a ficar dentro de casa, e a noite se arrastou com a sensação de que algo inexplicável havia acontecido. O medo foi embora, mas o estranhamento ficou, tanto pela criatura quanto pela cena engraçada e ao mesmo tempo aterradora do meu pai bêbado sem saber o que tinha acontecido. Eu nunca mais olhei para um umbuzeiro da mesma maneira. E os cães, tão silenciosos naquela noite, nunca mais deixaram de latir quando alguém mexia nas suas comidas. Bom, esse é meu relato. Uma boa noite a todos aí do canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro. Eu sou uruguaio e acompanho seu canal, e venho aqui contar um relato sobre a minha mãe, que presenciou um lobisomem cara a cara com ela. Minha mãe conta que quando ela era mais nova, sempre ia nas festas com meu tio e amigos, todos os fins de semana. Mas então, uma quinta-noite, tinha uma festa pré-carnaval na cidade. No entanto, meu tio tinha combinado para ir junto com ela e amigos. Como meu tio morava sozinho, ela tinha que passar na casa dele e para ir junto, porque até ficava perto da casa da minha mãe, umas 5 quadras. Nesse dia tinha chovido todo o dia e ao cair da noite ficou um pouco frio. Logo chegou a hora dela ir na festa. Como estava um pouco frio, minha mãe colocou uma jaqueta que o meu tio tinha esquecido na casa dela e foi direto para a casa dele. Ao chegar na casa do meu tio, ele comenta para ela que não estava muito bem e que não estava muito a fim de ir na festa, mas que ela poderia ir, que ali estavam todos os amigos deles. Como minha mãe não ia nas festas sem meu tio, ela decidiu então não ir. Então ela decidiu ir embora. Mas meu tio falou para que ela pegasse um táxi para não ir sozinha, porque já era um pouco tarde, ficaria meio perigoso. E minha mãe, como sempre teimosa, decidiu ir sozinha, a pé para casa. Então foi indo de a pé. Ela fala que na terceira quadra tinha um caminhão parado, e ao passar pelo caminhão, ela diz que sentiu como um pulo pesado atrás dela. E ela ficou paralisada e com medo. Então ela sentiu nos 2 ombros 2 patas enormes de cachorro e um peso imenso entre os ombros. E ao lado do rosto, uma cabeça enorme de cachorro cheirava a ela. Ela, paralisada sem saber o que fazer, se passou na cabeça dela que aquilo era um lobisomem. Ela ficou quieta, paralisada, e disse que a coisa, depois de cheirar ela, foi embora correndo. Ela conta que não sabe como se chegou na casa dela. E ao chegar em casa, estava minha avó preocupada com ela, esperando ela na sala. Minha avó fala que estava dormindo e que num instante acordou, sentiu um aperto no peito e que na mente dela só pensava na minha mãe. A minha mãe conta o que aconteceu com ela e minha avó fala que isso era um lobisomem mesmo e que ela teve sorte de não ter acontecido nada com ela. Minha mãe, ao tirar a jaqueta, tinha como 4 marcas de garra nas costas dela. Ainda bem que ela estava com aquela jaqueta grossa, ou poderia ter acontecido coisa pior com ela. Ao amanhecer, minha mãe começa a conversar com minha avó no café da manhã do que tinha acontecido.
E minha avó comenta com ela que ela não era a presa que o lobisomem estava esperando, por isso que não fez nada com ela, e que ela era mulher de muita sorte também. Bom, esse foi meu relato para vocês. Uma dica da minha mãe que ela passou para mim e que passo para vocês também, para quem está ouvindo esse relato. Quando estiver sozinho, caminhando na rua, se não tiver muita luz onde você estiver passando, sempre vá pelo meio da rua e não pela calçada, porque você não sabe quem pode estar te observando na escuridão, ou pode estar escondido atrás de alguma coisa, esperando para fazer alguma maldade. Tá aí, galera, vamos aí a um quarto relato. Olá, pessoal. Bom, vou contar para vocês como eu quase virei comida de lobisomem. Foi no ano de 1991, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Eu tinha apenas 3 meses de idade. Minha mãe diz que em uma madrugada quente de verão, era fevereiro, eu chorava muito. Então ela me deixou no quarto com meu irmão e foi até a cozinha fazer a mamadeira. A casa apenas tinha 2 cômodos e a pia era embaixo de uma janela, essas iguais a de banheiro, bem pequena. Ela conta que ouviu um barulho e sentiu algo olhando para ela. E quando de repente ela vira e olha, ela viu que tinha uma mão peluda com garras na janela tentando me pegar. Na hora, ela correu para o quarto, enfiou a mamadeira na minha boca, pediu para o meu irmão não falar nada. E nisso, após uns minutos de barulho, ela ouviu o tambor de água cair. Meu pai era padeiro, trabalhava à noite, e minha avó morava na casa da frente. Naquela época não havia muros nas casas, apenas arame farpado em todo o quintal. E ela conta que por volta das 6 da manhã, quando meu pai chegou, ela saiu, abriu a porta e contou para ele o que havia acontecido. E ao olhar pelo lado de fora da janela, o tambor estava no chão, a parede toda arranhada e suja de barro vermelho. Não havia barro vermelho no nosso quintal, nem no quintal dos vizinhos. E era verão, estava tudo seco, até em frente aonde é um matagal e tem um quartel do exército. Estava seco. O arame estava cheio de pelos grossos e pretos. Não era nada parecido com o de cachorro, porque ela contou que eram pelos largos. Até hoje ela disse que era lobisomem. Estava tentando me pegar. Meu avô contou para ela que esses bichos vão atrás de crianças não batizadas e que provavelmente era alguém de perto de casa que nos conhecia. E na época não tinha batismo mesmo, mas na mesma semana eles já correram para uma igreja para poder me batizar. Eu, assim que tive filhos, já batizei, porque eu morro de medo de lobisomem. Depois disso que a minha mãe contou para mim. Tenho medo de outras coisas também, de saci, porque eu já vi de pertinho. O meu irmão estava comigo e minhas primas também viram. Aqui também temos a lenda do corpo seco, que mora no mato aqui perto do quartel. E até a criançada na rua, na época, viram também e quase morreram de susto. Aqui tem muitas coisas sobrenaturais. Bom, não é muito bom brincar com isso. Bom, esse é o meu relato. Obrigado aí por você colocar em seu canal. Abraço a todos. Tá aí, galera, vamos aí ao último relato. Olá, galera, eu sou do interior do oeste do Paraná. E na minha infância, 2 ou 3 vezes, passei as férias escolares na casa de uns tios da minha mãe. Eles moravam em uma vila muito pequena. E certa vez, o tio nos levou num rio distante para pescar. Rente ao rio, tinha uma cerca de madeira que ia até o horizonte, muito grande mesmo. E enquanto meu tio e meu pai pescavam, eu brincava, até que subi na cerca. Então o tio gritou, me chamando para perto. Quando me aproximei, ele disse: "Ó, fica longe dali. Ali mora uma família doente. E se você ficar subindo na cerca, eles vão sentir o seu cheiro." Foi mais ou menos isso. Não me lembro com precisão nas palavras dele.
Na hora eu não entendi nada, mas fiquei com medo e não saí mais de perto do meu pai. Se passaram 13 anos desde que isso aconteceu, e eu nunca havia tocado no assunto, nem com meu pai. Então, no fim de 2023, quando voltamos para essa vila para passar o Natal com a família, eu ouvi meu tio, pai e avô conversando sobre a propriedade perto do lago que está abandonada há vários anos. Naquela mesma noite, eu puxei papo com o meu tio. Lembrei ele da história da cerca, que aconteceu há muito mais de 10 anos. Perguntei o que tinha acontecido com a família doente. E ele só me respondeu: ninguém mora lá. Lá só tem bicho agora. Quem era gente virou bicho. Por isso, ninguém mais chega perto daquele lugar. E de fato, meu tio não nos levava para pescar lá há muito tempo. Eu tentei entender mais da história, mas ele fugia do assunto. Parecia que se sentia incomodado de falar sobre aquilo comigo. Meu tio morreu faz uns meses, e minha tia vendeu a casa na vila e veio morar perto das irmãs. Talvez meu avô e meu pai saibam de algo. Bom, mas assim ainda não conversei com eles sobre isso. Se algum dia eles comentarem algo relevante, eu trago o relato aqui pra você. Tá aí, galera. Foram aí vários relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.